Quero contar ainda que Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo, que quase fechou com o Cruzeiro, pode pintar no Red Bull Bragantino. Essa informação surgiu nas últimas horas e dá conta de que uma investida do time de Bragança no atacante de 19 anos de idade teria feito com que o presidente BAP desistisse do acordo verbal que havia fechado com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Até para evitar ainda mais rusga com o pessoal do Cruzeiro, que ficou bastante revoltado, o Flamengo decidiu esfriar essa história para, quem sabe, nos próximos dias, anunciar a transferência do Matheus Gonçalves, que é um velho sonho do Red Bull Bragantino. No ano passado, o time de Bragança chegou a oferecer 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Na semana passada, o Flamengo estava vendendo o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro por 3 milhões e meio de euros pelos mesmos 50%. Hora de falar sobre Caio Jorge, autor de mais um gol na vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Fluminense na noite dessa quinta-feira, resultado que fez com que o Cruzeiro assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro, 30 pontos conquistados contra 27 de Flamengo e Red Bull Bragantino. O Fla tem um jogo a menos do que os dois concorrentes. Pois bem, com o gol dessa quinta-feira, o Caio Jorge chegou a 12, se isolando na artilharia da competição. Depois da partida, ele foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o Cruzeiro. Abre aspas pro Caio Jorge, chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir, fecha aspas. Importante destacar que o Cruzeiro nega qualquer oferta oficial pelo centroavante de 23 anos de idade. O Cruzeiro só admite sondagens preliminares do Zenit da Rússia e também do Bayer Leverkusen da Alemanha. Cheguei a contar para vocês que o Zenit vê no Caio Jorge a sua prioridade para a função de centroavante, enquanto o Pedro aparece como um plano B. O Cruzeiro só vai aceitar começar a conversar para vender o Caio Jorge a partir de 25 milhões de euros, com a observação de que o atacante havia sido comprado no ano passado da Juventus por 7 milhões de euros e a chance de um enorme lucro num curto espaço de tempo. Hoje, 25 milhões de euros equivalem a 157 milhões de reais. Só para completar, te atualizar sobre a nova tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro virou líder com 30 pontos, Flamengo e Red Bull Bragantino têm 27. O Cruzeiro foi o único clube entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro a vencer nessa rodada. Que partida, Cabido! Que partida, CJ! O Cruzeiro venceu com muita autoridade a equipe do Fluminense num jogo em que a gente, ao longo da semana aqui, já desenhava para essa situação, né? A opção do Renato Portaluppi em voltar com o esquema com 2 zagueiros, acho que facilitou um pouco o trabalho do Cruzeiro, porque mesmo o Cruzeiro tendo pressionado ali nos primeiros minutos, né, feito uma marcação um pouco mais alta, a equipe do Fluminense conseguiu, em alguns poucos momentos, chegar um pouco mais ao trabalho ou ao esquema defensivo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve que jogar com o bloco um pouco mais baixo e isso deu espaço para o Cruzeiro trabalhar justamente nos buracos deixados pela equipe do Fluminense, né? O primeiro gol, ele acontece numa cobrança de escanteio, né? Bem batida, inclusive, o Fabrício Bruno sozinho dentro da área faz o gol no minuto 29, mas a jogada em si já tinha sido uma jogada de transição, na qual até mesmo o Matheus Pereira havia tido muita sorte na situação, o Fábio faz um milagre, e aí na jogada seguinte o Cruzeiro foi lá e fez 1-0. E aí, CJ, o gol do Caio Jorge no minuto 35 é o Cruzeiro, né? Se eu tivesse que desenhar o Cruzeiro em uma jogada, seria esse segundo gol contra a equipe do Fluminense. Uma roubada de bola da equipe Celeste com o Fagner pelo lado direito. Ele conduz a bola no espaço deixado pelo Fluminense. Ele rompe a divisória, já olha para o lado esquerdo, enxerga o Matheus Pereira, que recebe a bola, e aí rapidamente ele já ataca para o meio da área, onde estava Caio Jorge, que faz o segundo gol. O Cruzeiro é um time de poucos toques na bola. O Cruzeiro, objetivo, ele é muito objetivo. O Cruzeiro CJ é o time mais mortal hoje do futebol brasileiro. É um time que consegue, com
pouquíssimos toques chegar ao gol adversário, e assim o fez e consegue aí fazer um 2-0 que dá toda a tranquilidade do mundo para ele picotar o jogo no segundo tempo, furar a bola. É óbvio que o Fluminense ia conseguir alguns bons lances, né? Tiveram bola na trave, mas efetivamente o Cássio fez uma boa defesa o jogo inteiro. É bom que se diga isso. Aliás, a gente tem que enaltecer aqui o trabalho do professor Leonardo Jardim. Mais uma vez, né, CJ? O Leonardo Jardim é um cara que... ele é diferente, né? Ele bancou o Cauã Prats na lateral esquerda. E que partida, que fez uma partidaça. E que não tomou nenhum come, o William tomou. Bem. Inclusive, né, quando o menino cansa, entra o William, o Cruzeiro dá uma pioradinha. Mas a gente vai aqui enaltecer hoje, viu, senhoras e senhores? Que partida do Fabrício Bruno, que partida do Vidalba. Ô, Fagner, pelo amor de Deus, meu filho, o que você joga, velho? Incrível o futebol que o Fagner implementou durante o jogo, defensivamente e também ofensivamente. Então, CJ, a gente tá falando aqui de um time que a gente já sabe todos os comportamentos da equipe celeste durante o jogo e nas fases do jogo, o que é algo louvável se tratando de um time na qual o treinador chegou tem 3 ou 4 meses. Então, CJ, o Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro. Hoje sim tem o melhor futebol do Brasil. Tem mesmo. Hoje tem o melhor futebol Tanto do que é Brasil. líder, né, Cabelo? Eu não posso, gente, vir aqui e não enaltecer a vitória sobre o Palmeiras, vitória sobre o Flamengo, vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Fluminense. Vocês querem ganhar de quem mais agora? Só falta o Chelsea, viu, meu caro CJ? Ô, Mirandinha, o que te chama atenção nesse Cruzeiro, hein? Porque tem chamado a atenção do Brasil, tem chamado a atenção da imprensa fora Minas Gerais. Nós acompanhamos aqui mais de perto e vimos a evolução desse time. Mas o Cruzeiro é muito organizado. O Cruzeiro é muito efetivo. O Cruzeiro, ele tem hora que ele não faz força para chegar. É no natural. Pá. Ó, gol. Ó, a bola caiu ali. O menino, o Cauã Prats, entrou com uma personalidade. E com bola. E aí caiu o Soteldo pelo lado de lá, ele desarmava. Caiu o Arias pelo lado de lá, ele desarmava. Nós estamos falando de um menino de 16, 17 anos, senhoras e senhores. Pô, Maracanã, mais de 40 mil pessoas, a despedida do Arias. O Fabrício Bruno, votei no Fabrício Bruno ontem como ele. Tinha um tanto de gente para votar ontem, tá? Se quisesse dar o prêmio pro Leonardo Jardim no coletivo, podia dar o prêmio para ele. Mas o Fabrício Bruno é de uma tranquilidade irritante. Ele antecipa tudo, ele ganha no alto, ele ganha por baixo. Muito regular, né? Muito sempre bem, né? Não sempre é um regular médio. Não é o regular 6, é o regular 8,5. 7, 8, daí pra cima tem jogado muito bem. Se fosse para resumir o time do Cruzeiro, CJ, sim, um time pragmático, eficaz. É um time muito eficaz. O Cruzeiro não tem construído vitórias com 15 chances claras de gol, 10 chances claras. O Cruzeiro tem sido muito eficaz no seu jeito de jogar. E o Jardim já falou, né, já falou várias vezes e falou de novo nessa entrevista. Cara, o time tá me pressionando, eu vou explorar as costas. O time baixou as linhas, eu vou tentar tocar um pouco mais. Eu não vou inventar. Meu time tem que correr, tem que ser intenso. E eu vou procurar o espaço. Tá me pressionando, eu não vou correr muitos riscos. Então, essa tem sido a tônica do Cruzeiro. E ontem foi muito eficaz no primeiro tempo. Fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Fluminense praticamente não criou. Teve uma chance com o Soteldo, uma bola ou outra ali que poderia ter tido uma finalização melhor do Fluminense, mas no geral o Cruzeiro teve 3 oportunidades, como o Cabidão disse, o Fábio fez uma boa defesa, uma grande defesa no chute do Matheus Pereira, e as outras 2 ele colocou na rede. A escalação nos surpreendeu, ninguém colocou Fagner e Cauã, ou era William e Cauã, ou era Fagner e William. O Vidalba estava até meio descartado jogar na lateral esquerda. A maioria aqui talvez quisesse o Cauã, mas na hora da gente escalar, a gente falava assim, provavelmente o professor vai colocar o William na lateral esquerda. A maior chance, ou a maior previsão nossa, né, de todo mundo, era o William, ou se o Cauã jogasse, seria o William do lado direito. Talvez ele tenha pensado
que o Fagner é mais defensivo do que o Willian, e foi uma estratégia muito boa. Porque quando o Willian entra no lugar do Cauã, ou vocês adiantaram, foi o melhor momento do Fluminense. Foi quando o Serna conseguiu levar vantagem 4, 5 vezes em cima do Willian. Não viu, né? E o Willian... O Serna não viu o Willian em campo, né? Ele atravessou o Willian. Pois é, e aí Entrou bem. o Fluminense começou a criar dificuldades ao Cruzeiro. O segundo tempo do Cruzeiro não foi bom. O segundo tempo não foi bom. Foram 3 bolas na trave, foi essa defesa do Cássio. Seria normal mesmo o Fluminense pressionar, mas o Cruzeiro, eu já vi o Cruzeiro ganhando jogos e se defendendo muito melhor. O segundo tempo do Cruzeiro é bom para ligar um alerta, mesmo sendo líder, é bom a gente falar quando ganha, para não parecer que quando perde é aquela confusão. O segundo tempo, acho que tem que ter uma atenção, porque o time não se defendeu tão bem como tinha sido nos outros jogos. E o que foi importante nesse jogo que aconteceu, e eu comentei na sexta, comentei na quinta, no segunda edição, os times que estão propondo o jogo e querendo assumir jogo contra o Cruzeiro estão tendo dificuldade. O Atlético foi o time que mais respeitou o Cruzeiro, que não se importou de deixar a bola contra o Cruzeiro, foi o time que conseguiu empatar nos últimos 8 jogos do Brasileirão. Todos os outros jogos o Cruzeiro ganhou, e ganhou com uma certa autoridade. Ontem o Fluminense propôs jogo, tirou um zagueiro, botou 3 atacantes, e o Cruzeiro se sente confortável em jogar muitas vezes se defendendo e procurando espaço, como foi principalmente no segundo gol, naquela arrancada do Fagner, Matheus Pereira. A jogada do Matheus Pereira, eu estava até tentando analisar aqui para eu colocar no Rafael Miranda 5 lá depois no Instagram, como é que ele esconde o movimento do passe e ele acha o Caio Jorge, que dispara de vez na artilharia do Brasileirão. Um time, então, para resumir, CJ, muito pragmático e eficaz, esse time do Cruzeiro hoje. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.